Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos embarcar numa viagem incrível de volta no tempo, para uma era de exploradores destemidos, guerreiros formidáveis e uma cultura rica que deixou marcas profundas na história mundial. Preparem-se para desvendar os mitos e descobrir a verdade sobre um dos povos mais fascinantes de todos os tempos, os Vikings. Muitos de nós, quando pensamos em vikings, imaginamos homens barbudos e brutais com capacetes com chifres, pilhando e destruindo tudo pelo caminho. Embora a fama de guerreiro seja merecida, essa imagem é muito simplista e, em partes, incorreta. Primeiro facto curioso: os capacetes com chifres são um mito, uma invenção do século XIX para óperas. A realidade dos vikings era muito mais complexa e interessante. Mas quem eram eles? Afinal, o termo viking não se refere a uma nação ou a um povo único. Eram povos nórdicos, vindos das regiões que hoje conhecemos como Dinamarca, Noruega e Suécia. Eram agricultores, comerciantes, artesãos e, sim, também exploradores e guerreiros. A chamada era viking. Começou por volta do final do século VIII e estendeu-se até o século XI. O que levou esses povos a deixarem as suas terras e a se aventurarem pelos mares? As razões são várias e ainda hoje debatidas pelos historiadores. Um dos motivos foi o crescimento populacional na Escandinávia. A terra arável era limitada e muitos jovens viam no mar uma oportunidade de conquistar riqueza, fama e novas terras para suas famílias. Além disso, a instabilidade política e as lutas internas entre chefes locais também motivaram muitos a buscar fortuna em outros lugares. Mas talvez a razão mais importante tenha sido a sua incrível tecnologia naval. Os vikings desenvolveram um tipo de barco revolucionário, o drakkar, ou navio longo. Estas embarcações eram rápidas, leves, incrivelmente versáteis. O seu calado raso permitia que navegassem tanto em alto mar quanto em rios rasos, dando-lhes um acesso sem precedentes ao interior de continentes. Eles podiam aparecer de surpresa na costa, atacar e desaparecer antes que uma defesa pudesse ser organizada. Era uma vantagem tática enorme. O marco inicial da era viking é frequentemente datado em 793, com o ataque ao mosteiro de Lindisfarne, na costa nordeste da Inglaterra. Este evento chocou a Europa cristã. Monges foram mortos, tesouros foram saqueados, e o mosteiro, um centro de saber e fé, foi incendiado. Para os cronistas da época, que eram principalmente clérigos, os vikings eram pagãos selvagens, a ira de Deus enviada para punir os pecadores. Essas crônicas, cheias de medo e horror, ajudaram a construir a imagem assustadora que temos deles até hoje. A partir daí, as incursões vikings tornaram-se comuns. Os guerreiros nórdicos espalharam-se por toda a Europa. Eles atacaram as costas da Inglaterra, França, Espanha e até mesmo a Itália. Em Paris, eles navegaram pelo rio Sena e cercaram a cidade. Em Sevilha, então parte do Al-Andalus muçulmano, eles deixaram um rastro de destruição. A sua reputação de ferocidade no campo de batalha era lendária. Com seus machados, espadas e escudos redondos, formavam a temível parede de escudos, uma tática defensiva quase impenetrável. Mas a história dos vikings não é apenas uma história de guerra e pilhagem. Eles eram comerciantes extremamente hábeis. Eles criaram vastas redes comerciais que se estendiam de Constantinopla, no leste, até a América do Norte, no oeste. Sim, vocês ouviram bem, a América do Norte! Cerca de 500 anos antes de Cristóvão Colombo, um explorador viking chamado Leif Erikson navegou da Groenlândia e estabeleceu um pequeno assentamento na costa do que hoje é o Canadá, um lugar que ele chamou de Vinland. As suas rotas comerciais eram impressionantes. Eles desciam os rios da Rússia, trocando peles, mel e escravos por prata árabe e sedas bizantinas. Esses vikings que iam para o leste ficaram conhecidos como varegues ou Rus, e acredita-se que eles deram origem ao primeiro estado russo, o Rus de Kiev.
Eles chegaram a servir como a guarda de elite do imperador bizantino em Constantinopla, a famosa Guarda Vareg. A sociedade viking também era fascinante. Não era uma sociedade igualitária, claro. Era hierárquica, liderada por chefes tribais ou reis. A maioria das pessoas era composta por agricultores livres, os carlos. Havia também uma classe de escravos, os trolls, geralmente prisioneiros de guerra. A lei era muito importante. As disputas eram resolvidas em assembleias públicas chamadas things, onde homens livres podiam expressar as suas opiniões e participar nas decisões. E as mulheres? As mulheres vikings tinham uma posição surpreendentemente elevada para a época. Elas podiam herdar propriedades, pedir o divórcio e administrar a fazenda e as finanças da família quando os maridos estavam fora, em expedições comerciais ou de guerra. A senhora da casa era uma figura de respeito e autoridade, simbolizada pelas chaves que ela usava no cinto. A sua cultura era rica em arte, poesia e mitologia. A arte viking, com os seus padrões intrincados de animais entrelaçados, pode ser vista em joias, armas e nas famosas pedras rúnicas. A sua literatura oral, mais tarde registrada nas sagas islandesas, conta histórias épicas de heróis, batalhas, amor e traição. E claro, havia a sua religião, a mitologia nórdica, com deuses poderosos como Odin, o pai de todos, Thor, o deus do trovão, com o seu martelo Mjolnir, e Loki, o deus da travessura. Eles acreditavam que os guerreiros corajosos que morriam em batalha seriam levados pelas valquírias para Valhalla, o grande salão de Odin, onde festejariam até a batalha final, o Ragnarok. Mas, como todas as eras, a era viking também chegou ao fim. Por volta do século XI, várias mudanças começaram a ocorrer. A Escandinávia viu a consolidação de reinos mais centralizados e poderosos, como os da Dinamarca, Noruega e Suécia. Os reis passaram a controlar mais firmemente os seus territórios, diminuindo o poder dos chefes locais que organizavam as expedições. Ao mesmo tempo, as defesas na Europa melhoraram. Reinos como a Inglaterra e a França tornaram-se mais organizados e capazes de repelir os ataques. A construção de castelos e o desenvolvimento de exércitos feudais tornaram as incursões vikings muito mais arriscadas e menos lucrativas. O fator mais decisivo, no entanto, foi a cristianização. Gradualmente, os povos nórdicos abandonaram os seus deuses antigos e se converteram ao cristianismo. Essa mudança cultural e religiosa integrou a Escandinávia ao resto da Europa cristã. Os reis cristãos preferiam a diplomacia e o comércio, regulamentado às pilhagens pagãs. A antiga cultura guerreira foi sendo transformada. O fim simbólico da era viking é muitas vezes associado à Batalha de Stamford Bridge, em 1066. Nesse ano, o rei norueguês Harald Hardrada, considerado por muitos como o último grande rei viking, invadiu a Inglaterra, mas foi derrotado e morto pelo rei inglês Harold Godwinson. Apenas algumas semanas depois, o próprio Harold seria derrotado por outro descendente de vikings, Guilherme, o Conquistador, duque da Normandia. A Normandia, no norte da França, era uma região que tinha sido entregue a vikings séculos antes. Guilherme e os seus normandos eram a prova viva do legado viking, agora totalmente integrados à cultura europeia. O legado dos vikings é imenso e duradouro. Eles não foram apenas destruidores, mas também construtores. Eles fundaram cidades como Dublin, na Irlanda. Eles colonizaram a Islândia, a Groenlândia e chegaram à América. Deixaram a sua marca na língua inglesa, com palavras como Sky Cell, Egg Ovo e Window Janela. A sua influência estendeu-se da Rússia a Portugal, moldando a política, o comércio e a cultura da Europa medieval. Então, da próxima vez que vocês pensarem nos vikings, lembrem-se de que eles foram muito mais do que os estereótipos. Foram navegadores geniais, comerciantes, astutos, exploradores audaciosos e os donos de uma cultura vibrante que continua a nos fascinar até hoje. A sua história é um lembrete poderoso de como a busca por novas oportunidades
pode mudar o mundo. Espero que tenham gostado desta viagem pela Era Viking. Foi um prazer partilhar esta história incrível convosco. Se aprenderam algo novo hoje, não se esqueçam de deixar um like, partilhar o vídeo com os vossos amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!